estamos vendo aí, diante deste fato que está sendo tratado, do padre Júlio Lancelotti, que o vereador Rubinho, ele vem tentando aí angariar algumas assinaturas para este requerimento e início de uma CPI lá em São Paulo. E é importante observar, então, que não há sequer uma justa causa para a implantação de uma CPI, principalmente em face do padre Júlio Lancelotti. Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado criminalista e esse é Esclarecidamente, o meu canal no YouTube. Você pode ainda me seguir lá no Instagram, @madeira.advogado. Inicialmente eu gostaria de dizer que as CPIs elas têm sim um caráter bem importante, principalmente em um país democrático como é o nosso. Um Estado democrático de direito, dos quais é pautado nas leis e, neste caso, na nossa Constituição. O artigo 58, parágrafo 3º, ele estabelece assim: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova as responsabilidades civil ou criminal dos infratores. Portanto, nós estamos vendo aí, diante deste fato que está sendo tratado, do padre Júlio Lancelotti, que o vereador Rubinho, ele vem tentando aí angariar algumas assinaturas para este requerimento e início de uma CPI lá em São Paulo. A princípio, ele diz que é para investigar agentes, entidades e ONGs que trabalham social com pessoas em situação de rua e também dependentes químicos, em razão de uma utilização inadequada da verba pública. E com isso ele já conseguiu até algumas assinaturas. Mas até ontem eu estava analisando, olhando as notícias e vi que alguns vereadores que já tinham dado a sua assinatura estão retirando. Então as chances dessa CPI realmente ser implantada são muito remotas. Até porque padre Júlio Lancelotti, ele mesmo expõe de forma bastante cristalina que ele não utiliza verba pública para suas ações humanitárias. Um dos elementos indispensáveis para qualquer tipo de investigação estatal, seja um inquérito policial, até mesmo uma CPI, é uma justa causa. A justa causa seriam aqueles elementos que trazem indícios mínimos de uma criminalidade e de autoria. No caso do padre Júlio Lancelotti, nós não temos esta justa causa enquadrada em suas ações. Primeiro, porque ele não utiliza verba pública e segundo, porque as suas ações humanitárias passam longe de ser uma criminalidade. Na verdade, uma omissão estatal atendida pelo padre Júlio Lancelotti em uma ação humanitária da qual merece aplausos e não investigação criminal. Feita essa análise dos fatos, nós podemos observar que está cada vez mais distante esta possibilidade de instauração de uma CPI contra o padre Júlio Lancelotti, a não ser, é claro, que tenhamos uma virada nesse jogo e realmente o vereador Rubinho consiga assinaturas para isso. Mas quais seriam as consequências em relação a isso? E este é o ponto deste vídeo, tratar da seara criminal. O vereador Rubinho, ele aparentemente está agindo com uma forma que pode se enquadrar na lei de abuso de autoridade. E isto eu trago com base em uma leitura que eu fiz de um artigo publicado na Consultor Jurídico pelo advogado André Giorgitto. É muito interessante a análise feita porque ele diz e traz expressamente que o artigo 2º, inciso 2 da Lei de Abuso de Autoridades, coloca, é claro, expressamente como sujeito ativo do crime os membros do Poder Legislativo, ou seja, os membros do Poder Legislativo também respondem pelos crimes de abuso de autoridade. E aí nós temos ali o crime descrito no artigo 30, que é dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Nós temos aí, portanto, que esta conduta do vereador Rubinho pode sim realmente se enquadrar nessa hipótese penal prevista no artigo 30
da lei de abuso de autoridade. Mas mesmo não havendo a hipótese de implantação dessa CPI em razão da falta de assinatura dos outros vereadores, ou seja, não havendo a persecução penal suposta ali no artigo 30, há a possibilidade de se observar uma espécie de crime tentado, no qual o artigo 14, inciso 2 do Código Penal diz que o crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias da vontade do agente. Ou seja, só não se consumou porque os outros indivíduos não assinaram ao requerimento e, portanto, são circunstâncias alheias à vontade do agente. A vontade dele era realmente instaurar a persecução penal em face do padre Júlio Lancelotti e, portanto, ele se enquadraria sim, em tese, no artigo 30 da Lei de Abuso de Autoridade, que seria dar início ou proceder à persecução penal na forma tentada, é claro, como dito. E, portanto, sendo a CPI um elemento de investigação muito importante para um Estado democrático de direito, ele não pode ser utilizado de uma forma rasa e com interesses obscuros e até mesmo particulares e pessoais, sob pena, é claro, que as pessoas que assim o fazem devem ser, sim, responsabilizadas. Este é o esclarecimento de hoje, espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, deixe seu comentário, porque você tem todo o direito de saber.